Moçada, o aniversário hoje é venenoso ou constrictor? Você escolhe. Happy birthday to you, ready and willing. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, o seu peso do dia chegando para trazer muito mais peso em sua vida. E antes de tratarmos do assunto de hoje, como faço sempre, peço para você que ainda não se inscreveu, que o faça para o canal crescer um pouquinho mais aí, que nós estamos precisando de um pouquinho mais de uns empurrõezinhos aí, beleza? Muito bem, moçada, hoje é mais um ataque do Clube dos 45, ou seja, mais um petardo de 1980, que faz 45 anos neste dia 23 de maio. E abre então, né, mais um daqueles de abertura da grande década de 80. E hoje, o grande play que nós temos aqui para falar para vocês do seu aniversário é esta coisa maravilhosa que aparece aqui, ó. Red and Willing, do grande, poderosíssimo e maravilhoso White Snake, do mestre David Coverdale. Eu falo do mestre David Coverdale porque foi ele que fundou a banda, foi ele que sempre ficou com a banda, foi ele que acabou com a banda, foi ele que reformou a banda. E, bom, depois que ele saiu do Deep Purple, né? Depois do fim do Deep Purple, as histórias de David Coverdale e Whitesnake se misturaram, né? Não dá pra desassociar um do outro. Mas é claro que a banda tem muito mais do que isso. E aqui vinha com uma formação arrebatadora, que eu já vou falar dela rapidinho, né? Mas antes, porém, eu queria até falar pra vocês um pouco, assim, a respeito do disco. Ó, moçada, é um play fantástico, que traz aquele hardão pesado, né, ainda dos anos 70 aqui, abrindo os anos 80, mais um aqui para abrir essa grande década que foi os anos 80, o que foram, né, os anos 80. E aqui, vocês podem até falar, mas não é parecido com o Deep Purple? Sim, é parecido com o Deep Purple, mas isso não é demérito para ninguém. E não tinha nem como não ser parecido com o Deep Purple, né, porque aqui é um sexteto, né, uma formação assim um pouco inusitada, né, para uma banda pesada. É um sexteto que tem 3 músicos que eram do Deep Purple. Então não tem como não lembrar o Deep Purple aqui, né? Mas assim, não é uma cópia, lembra em algumas passagens, em algumas faixas, mas já tem a assinatura do Whitesnake aqui, uma banda que sempre teve bastante personalidade e sempre foi maravilhosa. E tem cada música nesse play, tem cada faixa. Moçada, que época! Ó, eu vejo isso aqui, eu vejo essas fotos, assim, né, da formação dessa banda aqui, vejo fotos de outras formações, de outras bandas da época, assim, dá aquela saudade, sabe? Porque é aquela história. Vocês podem pensar assim, por que tanta nostalgia, né? As músicas estão aí, é só pegar, ouvir hoje, até mais fácil, que nem precisa do disco físico, vai lá no YouTube e tal, não sei o que, é verdade. As coisas estão aí, mas sabe o que é? Pra quem viveu a época, era aquele negócio assim que não volta mais, que tipo, hoje você pegava assim o novo do Whitesnake, aí você ficava na expectativa que dali a pouco ia sair o novo do Twisted Sister, dali a pouco ia sair o novo do Scorpions, depois o novo do Iron Maiden, o novo do Judas Priest, e assim por diante, sabe? Os anos 80 foram assim. E um era melhor do que o outro, e você não sabia o que você gostava mais, e era aquele negócio fantástico, você sempre ficava naquela expectativa de algo grande, e esse algo grande vinha mesmo. Tá? Então por isso que dá saudade disso aí. Quem viveu a época sabe o que eu tô falando. Mas tudo bem, vamos deixar a nostalgia de lado e vamos nos ater a esse petardo que nós temos em mãos aqui. Qual era a formação que eu falei para vocês, então? Então a formação tinha o dono da bola, né? Fundador do grupo Imã da Chuva, David Coverdale nos vocais. E que vocais, hein? E que vocais. David Coverdale era um mestre. Era, não é, né? Que ele, felizmente, ele tá vivo até hoje e ainda canta muito. Cara, o que esse cara, ele passava assim, ou passa, né? Mas você pega esse disco, você vê ele passando assim do hard pesadão para um hard mais pauleira, para uma balada, para um hardão mais arrastado, para um blues, sempre com a mesma desenvoltura, com uma naturalidade incrível, ali sempre com aquele conforto total que só assim um grande vozeirão permite. Grande intérprete, grande vocal, grande músico, David Coverdale é fantástico. Aqui, como eu falei para vocês, era um sexteto, então tinha 2 guitarristas. E os 2 guitarristas aqui, 2 grandes guitarristas, Mike Mood e Bernie Marsden, fazendo uma dupla aqui fantástica. O baixista Neil Murray,
Um grande baixista, pesado, adoidado, um cara que toca muito, sempre tocou muito. Ele tocou no Whitesnake, depois ele saiu, depois ele voltou, depois ele tocou também no Black Sabbath, depois ele foi pro Japão lá tocar com o Bow Wow. Um cara aí, meio um cigano do peso, mas sempre tocando muito. O baixo nesse play aqui é mirabolante, é incrível, é um grande baixo, grande participação aqui do Neil Murray. E a dupla, né, do Deep Purple, dois aí que são dois dos fundadores do Deep Purple. Vocês devem saber, Deep Purple foi fundado por ninguém menos que Rich Blackmore, Ian Pace e Jon Lord. E aqui nós temos ninguém menos que, tirando o Rich Blackmore, Ian Pace e Jon Lord tocando aqui no Whitesnake. O Jon Lord nos teclados e Ian Pace na bateria. E eles arrebentam aqui, tá? Jon Lord tem umas passagens incríveis, algumas passagens assim bem progressivas, outras com piano, outras assim, aquele negócio meio etéreo, outras com o Hammond, o seu tradicionalzão órgão Hammond de igreja. E o Ian Pace com seu kit diminuto aqui, não deixando pedra sobre pedra, que ele nunca gostou, né? Nunca se adaptou a grandes kits, mas também nunca sentiu falta deles, né? Sempre fez tudo o que ele tinha que fazer com seus kits pequenos de bateria. E ele tá aqui arrebentando tudo. Aliás, todo mundo aqui arrebenta. A banda aqui estava na ponta dos cascos, tá? A banda aqui estava tinindo e estava aqui botando para quebrar. Era uma banda fantástica, uma formação fantástica. Aliás, você olha essa formação, né? Não tem nem o que falar num disco desse. Você vê esses caras aqui, é aquele negócio que não tem como não dar certo, tá? Você olha e fala, esse disco é bom. Só pela essa formação aqui, porque os caras são de arrebentar e arrebentaram mesmo. Moçada, que grande play do Whitesnake. Que grande play de hard rock, que grande play pesado, que grande play clássico, que grande sonzeira. Vamos falar um pouco das faixas aqui então, depois a gente fala um pouquinho mais deles. Abre com Fool for Your Loving. Que grande faixa, que música linda, que composição fantástica. Não é à toa que ela foi coverizada pelo próprio Whitesnake depois, é um auto-cover, que o Coverdale fez com outras faixas, né, como por exemplo Here I Go Again, Crying in the Rain. Ele fez com essa aqui também no Slip of the Tongue. Essa aqui é um pouco mais bluesy do que aquela que tem no Slip of the Tongue, tá? Essa aqui é a versão original e é uma grande faixa, uma faixa maravilhosa, uma composição transcendental, atemporal, inesquecível e maravilhosa. Uma grande faixa abrindo esse petardo aqui. E aqui mesmo, né, para falar em autocover, tem até uma que ele coverizou depois, né? O termo coverizar de novo, né? O verbo coverizar, olha só. Que ele fez uma cover também aqui de uma música que ele tirou de um álbum solo dele, mas a gente fala quando chegar lá. Aí segue Sweet Talker. Essa Sweet Talker lembra um pouco mais o Deep Purple, dos Mark III e IV. Por falar nisso, né, a Fool for Your Love tem meio assinatura do Whitesnake. Essa aqui lembra um pouco mais o Deep Purple, lá da época do David Coverdale, né? Também com um grande solo do Jon Lord e uma intro com as duas guitarras aqui de arrepiar. Red and Willing é a faixa título. A faixa título não podia deixar de ser também uma faixa importantíssima aqui, muito grudenta, uns riffs fantásticos, um cardão pesadíssimo, né? Outra com assinatura do Whitesnake, uma grande composição com uma performance fantástica do Ian Pace. Aqui ele promove uma daquelas suas artilharias baterísticas que ele tão bem sabe fazer e sempre soube fazer, sempre fez tão bem. Essa faixa é um regaço que você ouve e fica na cabeça depois que ela termina. Carry your load. Então carregue a sua carga, e a carga é muito pesada, meio arrastadona, tá? Aquele baixão pesadíssimo, uma grande faixa, um peso estrondoso nessa grande faixa aqui. Seguindo Blind Man. Blind Man é uma balada. E que balada! Essa música originalmente saiu num álbum solo do David Coverdale, que ele gravou em 77, pouco depois do fim do Deep Purple. Um álbum solo que foi denominado exatamente de Whitesnake. Depois ele usou o nome para sua banda, né? E usou essa faixa aí para esse disco. É uma grande balada, né? É praticamente uma nova definição para a palavra feelings, sabe? Uma interpretação assombrosa
do Coverdale, sabe? Ao mesmo tempo, assim, extremamente, ao mesmo tempo que era extremamente sentimental, era extremamente pesada e potentíssima. Uma daquelas grandes baladas heavy, né? Que só o heavy para nos proporcionar mesmo. Aliás, o Whitesnake aqui detestava ser chamado de heavy metal, mas é uma banda bem pesada, tá? Eles gostavam do termo mais hard rock. Ah, deixa eles pra lá. Bom, com essas ideias aí. Ain't Gonna Cry No More. Essa aqui começa com um violão, com aquele estilo bem no blues rural, né? Tem os teclados estilo progressivo, tá? O John Lord colocou os teclados num timbre bem progressivo, lembra um pouco assim, lembrando do passagem do Yes, do Help. E lá pelas tantas ela despeja num peso arrasador de novo aí. Ela lembra um pouco, pelo menos na minha opinião, ela lembra um pouco o Led Zeppelin, essa faixa aqui, mas sem cópia, sem nada, né? Como já disse, a assinatura do Whitesnake, mas lembra um pouco o estilo. Love Man na sequência. Ah, moçada. Blusão, blusão, blusão. Pesadíssimo. Cara, é obscenamente pesado esse blues. Cara, que peso. Que blusão. É que alguns clichês. Não tem a gaita, mas tem aqueles outros clichês, tipo solo com slide, aquelas coisas tudo. Pra quem gosta de um blusão arrastado e pesadíssimo, esse aqui é portentoso. E eu falo pra vocês, hein? Não toque numa encruzilhada, que você tocar isso aqui numa encruzilhada, coisas deverão acontecerem, porque é muito peso, é muito blues, é um negócio fantástico. Seguindo, Black and Blue. É uma faixa ao vivo, tá? Uma grande faixa aqui que o Jon Lord arrasa nos teclados, bem divertida, muito legal. E fecha com She's a Woman. She's a Woman tem um timbre bem diferentão, assim, no início e tal. Depois ela entra com os riffs pesados e acelera. Vira uma pauleira, tá? Uma música pauleiríssima para os padrões do Whitesnake. Moçada, olha, fecha muito bem o disco. É um disco maravilhoso, um disco incrível, tem que ser conferido. Grande play. É mais um daqueles que abria com muita categoria a década de 80, trazendo todo aquele peso da década de 70 aqui, que despejou depois na década seguinte, uma verdadeira erupção de hard rock, de rock clássico, de extremo bom gosto, músicos que, como eu falei para vocês, estavam no auge, estavam tocando muito, tocam demais, grandes músicos, grandes composições, um disco perfeito, um disco maravilhoso. Olha, moçada, é aquilo que eu falo sempre, tá? Quem conhece sabe bem o que eu tô falando, quem não conhece, corra atrás para conhecer. Quem tem mania de falar mal do Whitesnake, que se dane, porque olha, eu adoro. É um disco maravilhoso. E o que eu digo para vocês é o seguinte, ó. Deixe-se envenenar pela peçonha deste fantástico ofídio do peso, tá? Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!